Olá! Você está no canal Os Federais do Ensino, Papo de Trânsito. E o papo de hoje é sobre aquelas situações que vira e mexe bloqueiam o nosso caminho no dia a dia. A gente vai desvendar juntos o que a lei diz sobre obstruir a via pública. E aí, fala a verdade. Quem nunca se deparou com uma situação dessas, né? A pessoa tá lá tentando estacionar ou só caminhando pela calçada e de repente, pronto. O caminho está bloqueado. É uma coisa super comum, mas que deixa muita gente com a pulga atrás da orelha. Então, bora mergulhar nesse assunto para entender direitinho? Olha só, estes são alguns exemplos clássicos que o próprio manual de fiscalização traz para a gente. Sabe aquele cone guardando a vaga para o dono da loja? Ou então um restaurante que de repente resolve colocar mesas e cadeiras na rua? E aquela caçamba de entulho que obriga o pedestre a desviar e ir para o meio da rua? Pois é, tudo isso são formas de obstrução que a nossa lei de trânsito aborda diretamente. E para a gente não ficar só no achismo, vamos direto na fonte, certo? O Código de Trânsito Brasileiro, mais especificamente lá no artigo 246, é ele que coloca as cartas na mesa e diz o que pode e o que não pode nessas situações. É aqui que a gente separa o joio do trigo. Beleza, o termo técnico, aquele nome mais formal, é obstaculizar a via indevidamente. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? É bem simples, na verdade. Significa qualquer ato de bloquear a passagem de pessoas ou de veículos, seja na rua ou na calçada, sem ter uma permissão do órgão de trânsito para isso. A palavra-chave aqui é essa: falta de autorização. E para a coisa toda ser organizada e padronizada no Brasil inteiro, cada tipo de infração tem um código, um número só dela. Para essa de obstruir a via, o código é o 715-32. É esse número que o agente de trânsito vai usar na hora de registrar a autuação, sabe? Isso garante que a regra seja aplicada do mesmo jeitinho, não importa em qual cidade for. Agora, segura essa, porque aqui vem uma parte que surpreende muita gente: a gravidade dessa infração. Pode até parecer uma coisinha boba, né? Um cone, umas cadeiras, mas a lei classifica essa conduta como gravíssima. E por quê? Pensa bem, um bloqueio desses pode impedir a passagem de uma ambulância, de um carro de bombeiros, ou pode forçar um pedestre a ir para o meio dos carros. Aí a gente entende por que a livre circulação e a segurança são levadas tão a sério. E olha só outra informação que pega muita gente de surpresa. Quando a gente pensa em multa de trânsito, a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Motorista, né? Carteira de habilitação, pontos, mas nesse caso aqui a história é um pouquinho diferente. Vamos descobrir quem é que realmente leva a multa nessa situação. Então, o responsável, o infrator mesmo, é a pessoa ou a empresa que colocou o obstáculo ali. Ou seja, pode ser o dono do restaurante com as mesas na rua, a empresa de construção que largou a caçamba na calçada, ou até aquele morador que resolveu fechar a rua com uma cancela por conta própria. A responsabilidade é de quem criou o problema. Simples assim. Certo. E quais são as consequências disso tudo? Bom, a penalidade é uma multa. Mas atenção para um detalhe muito importante. Como essa infração não está ligada a um veículo específico, mas sim a uma pessoa ou a uma empresa, não tem aquela história de pontos na CNH. Não vai ponto para a carteira de ninguém. Também não tem medida administrativa, como remoção, e não chega a ser um crime de trânsito. Ok, mas calma lá, é super importante a gente entender que nem todo o objeto largado na via vai se encaixar nesse artigo. O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito é bem detalhista, sabe? Ele ajuda a gente a diferenciar situações que à primeira vista parecem a mesma coisa. Vamos dar uma olhada em como isso funciona. Aqui a gente consegue ver a diferença bem direitinho. O artigo que estamos falando, do Código 71532, se aplica quando alguém efetivamente bloqueia a via. E atenção, mesmo que a pessoa sinalize o bloqueio, se não tiver autorização, é infração. O ato de impedir a passagem é o problema. Agora, se a pessoa só depositou um material na via, tipo um monte de areia, aí o enquadramento já é outro, é o 711450. E se o problema for a falta de sinalização de um obstáculo que já estava lá, bom, a infração também é outra. Por isso dizemos, cada caso é um caso. E vale sempre reforçar, né? Toda essa nossa conversa, toda essa análise, vem de um documento oficial, que é o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. É como se fosse o livro de regras dos agentes de todo o país. É ele que garante que a lei seja aplicada de forma igual e justa para todo mundo. No fim das contas, entender essa regra vai muito além de só decorar um artigo do código. Leva a gente a pensar um pouco mais sobre o nosso papel no espaço, que é de todo mundo. O trânsito, afinal, não é só sobre carros e leis, é sobre convivência e respeito.
E para a gente fechar o nosso papo, fica esta mensagem. A rua, a calçada, tudo isso é espaço público. Pertence a todos nós. E garantir que esses lugares sejam seguros e que todo mundo possa passar não é só uma questão de lei, sabe? É um ato de cidadania. O direito de ir e vir depende e muito da colaboração de cada um. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Este material foi produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Nosso e-mail está aí na tela. Federaisdoensino, papodetrânsito@gmail.com. Até a próxima!